Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 6, e a partir do versículo 6 vamos meditar na palavra do Senhor nesta manhã. E estamos aqui cooperando pela misericórdia com o nosso pastor presidente, a nossa mãe, irmã Judite Alves. Orem por nós, não é? Estamos trazendo aqui, cada vez que somos escaladas, a sequência de milagres de Jesus. E eu entendo que a cada milagre de Jesus que ele operou quando esteve aqui na terra, traz-nos grandes lições em detalhes de Jesus, das pessoas que o rodeavam, as pessoas que eram recebedores dos milagres. E desta vez trazemos aqui a respeito da cura de um homem que tinha uma das mãos mirradas, repetindo o Evangelho de Lucas, capítulo 6, e o versículo 6, vamos meditar na palavra do Senhor. Se você tiver aí de posse da sua Bíblia e quiser abri-la, como sempre digo, você não perde, você só ganha. E se você está dirigindo ou está em algum local que não está de posse da Bíblia, mas pelo menos esteja atento que Deus estará falando conosco nesta manhã. Vamos lá? Aconteceu também em outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fique em pé no meio. E, levantando-se ele, ficou em pé. Então, Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E, olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã, aleluia, como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que faria a Jesus. Queremos destacar aqui que os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles narram sobre este mesmo milagre deste homem cuja mão era mirrada, porém cada um do seu jeitinho, da sua forma, da sua maneira, nos seus detalhes. Por exemplo, vamos citar aqui o detalhe de Lucas. Só o Evangelho de Lucas detalha que a mão mirrada do homem era à direita. O hábito de Jesus e a sinagoga, quem detalha é Marcos e Lucas. Mateus detalha uma conversa que Jesus teve ali com os presentes da reunião. Todos três falam que quem eram os líderes religiosos, os escribas, fariseus. Também os três detalham o dia que aconteceu o milagre, foi um dia de sábado, o local, a sinagoga. E esses detalhes que a gente vai degustar aqui, ficaremos no Evangelho de Lucas, mas algum detalhe que não encontraremos em Lucas, poderemos lembrar que está lá em Mateus ou no Evangelho de Marcos, não é? E repetindo aqui o que lemos, começando do versículo 6, o hábito que falei, que Lucas também fala sobre Jesus e a sinagoga. Não era novidade. Nos sábados, vez por outra, Jesus entrava numa sinagoga e começava a ensinar. E desta vez não foi diferente. Ele começa ali a ensinar, e entre os presentes, eu já falei que estavam líderes religiosos, mas havia também este homem, possivelmente lá sentadinho, em um local, né, lá do ambiente. E enquanto Jesus estava ensinando, aqueles outros personagens que estavam presentes, aí o versículo 7 destaca qual era a intenção dos tais. Versículo 7 aqui do Evangelho de Lucas diz que estes escribas e fariseus atentavam nele se curaria no sábado. Aí o Evangelho de Mateus
até diz de que o momento que eles foram até ousados, esses tais, e perguntam a Jesus: mestre, é lícito curar no sábado? Você pode encontrar isso em Mateus capítulo 9, não é? E a partir do capítulo 12, podemos dizer assim, desculpe, a partir do versículo 9 até o versículo 14, vai ver lá a narração. E nesta narração tem estes detalhes. No Evangelho de Marcos, este mesmo milagre é contado no capítulo 3, e a partir do versículo 1 até o versículo 5. Bem, e eles perguntam a Jesus, e Jesus responde em detalhes, dá alguma explicação ali a eles, não é? Nem Lucas e nem o Evangelho de Marcos detalha, mas o Evangelho de Mateus detalha. E eu quero já aqui ver este detalhe aqui com você, que está aí acompanhando com a sua Bíblia. Eu falei que estes homens eram quem? Líderes religiosos. E iam à sinagoga. Vamos à ajudinha, né, de sempre, aquela ajudinha que ajuda a mim e a você. O que significa sinagoga? Sinagoga é um local de reunião, exercício do culto religioso, é um ponto onde os judeus se reúnem para falar sobre Deus, aprender a palavra, e não é necessária a presença de um líder. Qualquer um líder, a pessoa da comunidade pode iniciar a reunião, não precisa de um rabino, desde que esteja já presente a partir de 10 homens nesta reunião. A pesquisa nos fala claramente sobre isso. Então era neste localzinho aí da sinagoga que estes líderes estavam. Veja bem, quando vamos ao culto, ao local aonde nos reunirmos para falarmos com Deus, devemos ter o espírito, a mente, o sentimento ligado ao espiritual. Mas olhe que tanto o Evangelho de Lucas, Marcos e Mateus, e vamos ficar com Lucas, diz que atentavam se Jesus curaria no sábado. Veja, eram tão frágeis, mas, porém, não deixaram de ver e sentir, reconhecer que só quem tem o poder de curar, de realizar o milagre, é somente Jesus. E já podemos adorá-lo a Ele nesta manhã. Faça aí junto comigo, somente o Senhor. É tanto que eles estavam com essa intenção, e também esta intenção não era para se alegrar com uma cura, não. Era encontrar motivos de acusar a Jesus, jogar manchas. Que coisa, né? Líderes religiosos, em vez de estarem adorando, e até, né, privilegiados em terem ali a presença do mestre e ensinando ali no meio deles, não, estavam com intenção de estarem acusando. Por quê? Primeiro porque o sábado é uma lei divina naquela época, e podemos confirmar isto no livro do Êxodo, capítulo 31, não vamos ler, mas você pode anotar e confirmar isso aí na sua Bíblia. A partir do versículo 14 ao 17, aí fala ali as determinações a respeito de guardar o sábado, o que poderia ser feito ou não. E a prioridade deles ali era guardar esta lei. E também para eles, não é, a cura significava um exercício da medicina. E se a pessoa exercitasse uma cura, para eles estaria trabalhando bem. Eles tinham isso como prioridade. Pouco estavam se importando se a pessoa deveria ser beneficiado, curado, receberia o grande milagre da parte de Deus. Eles não se alegrariam com isto. Esqueceram que o Senhor Jesus é Senhor do sábado, foi Ele quem criou, mas o Criador é maior do que a criatura, aleluia! E aqueles homens estavam ali preocupados, não é? E a prioridade, por isso mesmo querendo encontrar um defeito, mas como eu gosto do amigo Jesus, aleluia! Ele sabe muito bem ensinar. Ele sabe muito bem colocar as coisinhas no lugar. E Jesus
conhecendo muito bem os pensamentos, as intenções do coração, as coisas até, as intenções, e aí ele quebra protocolo, derruba barreira, ele derruba a etiqueta. Não, mas é para ser assim, porque a regra diz assim, porque a lei fala assim, ensina assim, mas ele é Jesus, aleluia, e ele faz como ele quer. Bem, o versículo 8 diz assim: mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada. O detalhe de qual era a mão mirrada é apenas o Evangelho de Lucas que fala, nem Mateus nem Marcos não fala, você pode confirmar isto lá. E a mão era à direita. E trouxemos também aquela ajudinha para entendermos melhor o que é uma mão mirrada. Significa atrofiada, é uma deformidade física, é uma mão seca, não é? É uma mão assim que não pode ter uso nela, produtividade, é um defeito físico, não é? E até exposto, porque a pessoa que possui, ao olhar para ela, todos veem. E Jesus, sabendo de tudo isso, ligado ali no problema do homem, com autoridade, aí ele fala assim, diz ao homem que tinha a mão mirrada, que estava ali sentadinho na reunião: levanta-te. Olha que autoridade, eu gosto de ler sobre essas autoridades de Jesus. Aí ele diz o local, Jesus é bem detalhista e eu amo. Eu sei que você também, que é leitor da Bíblia, de degustar os detalhes de Jesus. Levanta-te e fica em pé. Tem mais, o local, eu quero você aqui no meio. Vem para cá, vem, fica aqui no meio. Jesus, ao fazer isto, Jesus estava expondo o homem e o seu defeito. E Jesus, ao fazer isto, não é? O bom é que o homem obedeceu. Aí a parte C do versículo 8 diz: e levantando-se ele, ficou em pé. Aí a gente já aprende aqui com o homem, porque a cada milagre a gente aprende com Jesus, os exemplos das pessoas que estavam presentes ali. E sem perguntar, sem demonstrar mal-estar, talvez até, não sei se ele ficou tímido, bom, deixou um pouco a timidez, se ocorreu timidez, porque aquela autoridade de mestre: levante-se, fique em pé aqui no meio. Aí o homem levanta caladinho, não expõe nenhuma reação. Aí Jesus continua. Quando Jesus faz isso na reunião, aí claro, os olhares dos críticos, né, os tais líderes religiosos ali, focam os olhares totalmente em Jesus e no homem, e ficam esperando o que é que vai ocorrer ali naquele momento. Bem, aí Jesus, versículo 9, faz uma pergunta. Fala de Jesus: uma coisa vos hei de perguntar. Jesus olha assim para eles e diz: olha, é lícito nos sábados salvar a vida ou tirar? Fazer o bem ou fazer o mal? Jesus faz esta pergunta. Este detalhe Lucas não dá mais. O Evangelho de Marcos detalha que eles calaram-se. Houve um silêncio assim, ó, no ambiente. Todos ficaram ali caladinhos, olhando para Jesus, olhando para o homem. Que autoridade, que soberania. É claro que a vontade era grande de enfrentar o mestre, de acusá-lo, de decepcioná-lo, de bater boca, não é? De estarem ali o tempo todo pressionando a Jesus, de fazer até uma manifestação, uma desordem ali dentro da sinagoga, mesmo como líderes, mas a intenção má do coração era fazer isto. Mas na presença do grande mestre, aleluia, na presença soberana de Jesus, não pode fazer isto. Não tiveram vez de fazerem isto. Aí o versículo 10 diz que, e olhando para todos ao redor,
naquele silêncio ali, aquele clima ali de, podemos dizer, suspense, tensão do que ia acontecer, todos caladinhos, todos no seu cantinho, inclusive o homem em pé em frente de Jesus, lá com sua mãozinha defeituosa, aquele silêncio no ambiente. Aí Jesus dá aquela olhada assim, passa o olhar, aquele olhar que fala, aquele olhar que mexe, aleluia, aquele olhar que toca. Em outros milagres de Jesus, a gente vai encontrar muitas vezes, às vezes em uma assistência ali em um funeral, Jesus com olhar de compaixão, às vezes visitando a casa de um enfermo, aí a Bíblia destaca mesmo, e olhou com compaixão, e olhou com carinho, mas desta vez o olhar dele falou e falou muito forte. Inclusive Marcos dá o detalhe que ele os olhou com indignação, aquele olhar assim, forte de Jesus. Aleluia! Ah, como eu gosto de Jesus! Às vezes ele fala, mas às vezes apenas o olhar. E sinta ele, vai segurando aí a palavra, ele está te olhando nesta manhã. Agora espero que o olhar dele para você, para mim nesta manhã, para todos nós, seja um olhar carinhoso, olhar de compaixão, olhar de alegria, porque este olhar aqui foi um olhar de reprovação, de dizendo assim para eles: vocês, líderes religiosos, de vez de estarem aqui adorando, me ajudando, tudo me criticando, com mais intenções no coração. Aí aquele olhar bem forte, vagaroso no ambiente, dá aquele raio-x assim, ó. Aleluia! Bem penetrante, eles calados, quietinhos ali, porque com a autoridade soberana de Jesus, a coisa é diferente. Aleluia! Eu sinto a presença de Jesus aqui comigo nesta manhã. E eu sei que você também está sentindo aí. Ele está olhando. Ele está olhando. Você não pode ver ele, não. Nem pode tocá-lo. Você é mortal. Somos pó, cinza. Mas sinta ele aí ao teu lado te olhando. Aleluia! Vendo a tua situação, vendo o teu sentimento, a tua mente, o que estás planejando, o que está acontecendo, por que estás triste, talvez estás até como aquele homem da mão mirrada. Eu quero até destacar aqui, que ele levantou-se ali sem pedir. A Bíblia, nenhum evangelho fala que ele teve fé, que ele pediu, que ele suplicou, ou que ele estava até querendo ser curado, ou gostaria que fosse aquele dia. Foi coisa do Mestre Jesus. Quando ele quer, ó, ele faz, e faz bem feito, rompe. Lei de sábado, para ele não importava. Ele era acostumado a curar na segunda, na terça, quarta, quinta, sexta, e o sábado também é dele. Aleluia! Aí ele fala mais uma vez, depois do olhar penetrante. Aí ele diz: estende a mão. Aleluia! Aleluia! O momento do milagre. Aí a palavra de Deus diz assim, a parte B do versículo 10. E ele assim o fez. E quando o homem estende a mão direita dele, a que estava com defeito, aí o milagre aqui é bem claro. Diz assim, ó: e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Oh, aleluia! A mão esquerda era perfeita, os dedos no lugar, tudo no lugarzinho. A outra defeituosa, mirrada, ressequida, atrofiada. Mas o poder de autoridade que brotou do amigo Jesus a fez ficar igualzinho a outra. Que coisa maravilhosa! Que sábado diferente, não? Para aquele homem, ante aqueles olhares críticos, aqueles olhares maus, Jesus realiza aquele milagre de cura. O homem pôde naquele momento ver
que a sua mão direita mirrada agora já não era mais mirrada, estava igualzinho a outra. Eu aproveito e abro aqui um espaço nesta manhã e lhe chamo a atenção. Olha aí para a tua mão agora. Se acordou pela manhã, já pôde tomar o banho, pentear o cabelo, fazer aquele cafezinho, talvez esteja com o celular na mão, a Bíblia Sagrada na mão. Dá um obrigado pelas mãos, dá 2 mãozinhas, mas constrói prédio, faz as coisas, são tão úteis. Foi Deus que fez. E aquele homem pôde sair dali da sinagoga, ele entrou com aquela mão deformada, mas agora poderia retornar ao seu lar, à sua família, ao seu lugar, com a mão perfeita. Sábado diferente, sábado alegre, sábado de quebra de protocolo, sábado de quebra de lei, sábado que causou impacto. Aleluia, aleluia. E só quem faz é Ele, é o amigo Jesus, é o mestre Jesus. E sabe o que gerou o milagre? Aí o versículo 11 diz: e ficaram, todos os evangelhos diz, ficaram cheios de furor. Se eles já estavam com ódios ali dentro da sinagoga, e uns com os outros reuniram ali de grupinhos, conferenciavam sobre o que faria Jesus. O evangelho de Marcos e de Mateus diz que ali, a conversinha deles ali, era conversando para ver como fariam para matar a Jesus. Espera aí, eu acho que eu vou repetir. Dentro da sinagoga ficou um grupinho de líderes religiosos, defensores de lei, guardadores de mandamentos, ali combinando a morte de Jesus. Quer dizer que a cura não podia acontecer. Agora, combinar para matar podia? Dá para entender isso? Dá? Jesus conhece muito bem os corações. Aleluia! Jesus sabe de tudo, gente. Jesus penetra, vai no pensamento, vai na alma, vai no espírito. E eles ficaram ali furiosos, com ódio. Se pudesse, matavam Jesus ali, naquele momento. Mas não fizeram, porque ainda não era chegada a hora. E Jesus não ia deixar que isto acontecesse. Em plena reunião de sábado, dentro da sinagoga. E se o Senhor permitisse alguma coisa mais ali, alguma reação deles de ira, de furor, mesmo que não fosse para matar, que mau exemplo eles não dariam à sociedade daquela época? Aqueles líderes que falavam em Deus, aí confrontando, fazendo reações de ira com a pessoa de Jesus. Que coisa, né? Mas Jesus sabe ensinar. E a palavra que eu tenho para você também nesta manhã, já estamos encerrando, prepare-se. O Senhor será bem transparente. Quando for fazer acontecer um milagre na tua vida, segura aí. Vai ser no meio, na frente de todo mundo. Você vai ficar um pouco tímido, mas essa timidez vai passar, porque Ele faz. Porque Ele é assim, se gostar ou não, Ele faz. Se querer ou não, Ele faz. Se o momento for favorável ou não, Ele faz. Se puder acontecer, mas não dá para ser agora, Ele faz. Se a circunstância que lhe rodear não for aquela circunstância que você talvez diga, não, mas nesse momento não dá, problemas da circunstância, porque Ele faz quando quer. Vá segurando a palavra aí, vá, aleluia, a presença dEle é forte aqui neste lugar. A hora que quer, como quer e com quem quer, é isto aí. Mas este dia, você vai ficar que nem os escribas e fariseus.
Não, Senhor, é a data do meu aniversário, ou é o almoço no domingo, é feriado, ou tal dia, ou é o Natal, ou é tal... Não, que isso? Deixa ele operar. Ele é autoridade. Ele vai dizer para você: levante-se. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero operar em você. Veja que ele poderia muito bem, claro, só com o olhar ali, fazer a cura, até sem chamar a atenção dos tais escribas e fariseus, e o homem até perceber depois que foi curado, talvez, quem sabe, até retornando para casa. Ele poderia até depois da reunião chamá-lo assim à parte: vem cá, olha, cochichar no ouvido do homem: olha, estende a mão aí, vai ser curado agora. Para agradar o momento, para não causar alguma coisa, porque era simplesmente sábado. Ou ele poderia dizer: olha, quando tu caminhares, que estiver pertinho da tua casa, tu te esconde em tal lugarzinho, eu vou lá para te curar. Não. Ele é mestre, aleluia. Ele é Senhor. Foi no meio, foi em frente aos olhares. Aleluia, segura aí a palavra. Receba no seu coração. Não fique colocando obstáculo, dengo, não fique colocando pormenores, assim não dá, eu não quero, a hora, depois. Você é quem sabe. Você quer agora? Resolva aí. Ah, mas eu sou vergonhoso. É transparência, e daí? É na frente de todo mundo. É os olhares focalizados. E ele vai realizar o milagre na tua vida. Guarda no teu coração esta palavra desta manhã e leva contigo na tua mente aonde fores, aonde estiveres. Não coloque obstáculos, porque a hora está chegando. Quando ele ordenar, levante-se. Veja que ele foi bem detalhista. Levante-se, fique de pé e venha para o meio. Aleluia! E disse: estenda a mão, que ele mandar, faça. E ao estender, o milagre aconteceu. Amém e amém.